Vamos abrir então nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, e estaremos lendo apenas o versículo 21, que diz assim: Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Mais uma vez, ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Eu hoje fui pego meio de surpresa para trazer a palavra. Seria o pastor Ricardo, mas o pastor Ricardo não está muito bem de saúde, um pouco gripado, né, e pediu que eu estivesse pregando hoje. E de fato, irmãos, tem algo no meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês. E é exatamente essa pergunta de Jesus: não compreendeis ainda? Será que nós estamos compreendendo Jesus? Será que a sua igreja, em 2000 anos quase de existência sobre a terra, tem compreendido Jesus? Será que há coisas que nós estamos compreendendo erradamente? E se há, que coisas são essas? Foi justamente o que eu tenho meditado durante os últimos dias, e eu penso que, entre outras coisas, como o tempo não me permite, eu gostaria de mencionar apenas 3 aqui, e já vou logo dizer quais são. Eu penso que no meio cristão há uma grande incompreensão, em primeiro lugar, do que é aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus? Em segundo lugar, do que é que glorifica a Deus? E em terceiro lugar, do que é o próprio Evangelho? Eu gostaria de analisar rapidamente com vocês essas 3 questões, e a primeira delas é: o que é aceitar Jesus? Será que nós estamos compreendendo o que é isso? Aceitar Jesus? Para que a gente possa responder essa pergunta, é crucial que nós, primeiro, compreendamos quem é Jesus. E eu penso que se há um versículo na Bíblia que revela, na sua profundidade e inteireza, quem é Jesus, esse versículo está no Evangelho de João, no capítulo 1. E é o versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse versículo nos responde quem é Jesus. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a própria palavra de Deus na sua essência criadora. Então, quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando da palavra viva, criadora, poderosa, eterna de Deus. Então, quando nós falamos em aceitar Jesus, nós estamos querendo dizer o seguinte: aceitar a palavra de Deus, especialmente o que Jesus ensinou, porque o próprio João aqui no seu evangelho, ele declara que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Então, se nós queremos uma revelação pura, cristalina, definitiva, da vontade de Deus, para quem é que nós temos que olhar? Para Jesus. E ao aceitar Jesus, o que é que nós estamos aceitando? O que Ele ensinou, irmãos. Então, se alguém diz assim: eu aceitei Jesus, mas a sua vida mostra que esta pessoa
é contra o que Jesus ensinou, na realidade ela não aceitou Jesus. Ela pode até ter levantado a mão num momento de emoção num culto, ter vindo à frente, ter feito uma oração com o pastor, até pode ter sido batizada nas águas, mas se ela no seu íntimo é contra o que Jesus ensinou, não concorda com os ensinamentos de Jesus, ela não está aceitando Jesus. Porque aceitar Jesus é aceitar o que ele ensinou. Meus amados, vamos entender isso. Não é possível que eu divorcie Jesus dos seus ensinamentos. Não é possível que eu separe Jesus, a pessoa de Jesus, do que ele nos ensinou, meus amados. Certa vez eu ouvi um pastor dizer que existe a pessoa de Jesus e os ensinamentos de Jesus. E ele disse que a pessoa de Jesus morreu na cruz para nos dar vida eterna. E os ensinamentos de Jesus são para que a gente tenha uma vida melhor nesse mundo. É um grande erro pensar assim. Quando nós estamos seguindo o que Jesus ensinou, nós estamos sendo salvos, irmãos. E quando nós rejeitamos o que Jesus ensinou e apenas cremos intelectualmente que alguém há quase 2000 anos atrás morreu numa cruz em meu lugar, e eu aceito a ideia de que alguém morreu em meu lugar, mas rejeito o que essa pessoa ensinou, eu estou rejeitando toda essa pessoa. Eu não estou rejeitando apenas os ensinamentos, eu estou rejeitando o próprio ser, Jesus Cristo, que é eterno, que sempre existiu, que se fez carne em Maria, mas a sua essência não é carnal, a sua essência é o próprio Deus. Por isso ele dizia, eu e o Pai somos um. Então o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é aceitar a sua palavra, é aceitar o seu ensinamento. O próprio Cristo disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porque tudo que ele ensinou vem da parte de Deus, do Pai, é eterno. Eu não posso aceitar Jesus e rejeitar o que ele me ensinou. Eu preciso abraçar, acolher a palavra de Deus aqui dentro do meu coração. E é por isso que Jesus, indignado, ele questiona em Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ou seja, por que vocês enganam a si mesmos? Não me chamem de Senhor, em outras palavras, é o que Jesus está dizendo aqui. Não me chamem de Senhor, se vocês não quiserem fazer o que eu mando. Se vocês não querem seguir o que eu ensino, me façam um favor, não me chamem de Senhor. Não sejam hipócritas. Então o que é aceitar Jesus? A pessoa que aceita Jesus, ela repete, Jesus é meu Senhor. Ora, o que é isso, Jesus é meu Senhor? Jesus governa a minha vida. Eu já não vivo o que eu penso, mas o que Jesus pensa de mim, e para mim, e quer fazer através de mim. Então aceitar Jesus é aceitar os ensinamentos de Jesus. Isso está muito claro lá em Tiago capítulo 1, versículo 21, que diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quem é que me salva?
é Jesus. Mas quem é Jesus? É a sua palavra. Então, se eu recebo a palavra de Cristo no meu coração, eu sou salvo. A palavra de Cristo no meu coração é poderosa para salvar a minha alma. Mas se eu rejeito o que Jesus ensinou, se eu faço pouco caso das suas parábolas, dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos, eu estou rejeitando o próprio Jesus. Então, aceitar Jesus é aceitar a sua palavra. O texto diz que nós temos que acolher essa palavra com mansidão, que essa palavra em nós é implantada e é poderosa para salvar a nossa alma. Será que nós temos recebido essa palavra com mansidão, acolhido com mansidão, abraçado o ensinamento de Cristo, que é o próprio Cristo? Quem ama o que Jesus ensinou, ama o próprio Jesus. Você compreende? Quem ama andar corretamente, ama a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Quem ama fazer o bem, ama a Deus, porque isso o Senhor nos ensinou. Quem ama a reconciliação, quem ama a compaixão, quem ama a humildade, ama Jesus. Por isso ele mesmo disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E o que é isso? Fome e sede de que as coisas certas sejam feitas, não as erradas. Então, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque será saciado. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Então nós somos bem-aventurados quando nós andamos de acordo com o que Jesus ensinou, e não com maldade. Então, o que é aceitar Jesus? É aceitar os seus ensinamentos. Não fuja dos ensinamentos de Jesus, porque fugir dos ensinamentos de Jesus é fugir da sua salvação. Não despreze os evangelhos, aonde estão escritos os ensinamentos de Jesus, porque quem despreza os evangelhos está desprezando o Senhor Jesus. Leia os evangelhos. Não fique lendo só salmos e provérbios, não. Leia os evangelhos. Aprenda o que Jesus ensinou, para que você seja salvo. Em segundo lugar, há uma grande incompreensão no meio cristão do que é que glorifica a Deus. E eu quero ilustrar isso aqui com algo que acontece comigo quase toda semana. Eu sempre passo próximo da loja de um pastor. Esse pastor, ele tem uma loja evangélica, e eu passo próximo, e sempre que ele me vê, ele diz sempre a mesma coisa: dá um glória aí, varão. Eu já tive vontade de parar e falar assim: pastor, o que é que glorifica a Deus? Será que é eu abrir a boca e dar um glória? Será que é isso que o Senhor entende por glorificar a Deus? Vamos para a Bíblia, irmãos. O que é que glorifica a Deus? Veja comigo João capítulo 15, versículo 8. João capítulo 15, versículo 8. Aonde o Senhor diz assim: nisto é glorificado meu Pai. Olha que maravilha. Muito didático, né? O que é que glorifica a Deus? Está a resposta aqui. Isso é o que glorifica a Deus. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então você quer glorificar a Deus? Seja frutífero. Fruto é algo que sai de dentro para fora, e é algo que nós damos de graça, não cobramos por isso. Você nunca vai ver uma bananeira cobrando para você comer banana. Pode ser que o dono da bananeira cobre,
mas a árvore dá de graça. Se o dono de uma mangueira não vigiar, o vizinho vai comer manga de graça. Porque os galhos vão invadir o terreno vizinho e ela graciosamente, bondosamente, generosamente vai fazer com que as mangas caiam no terreno do vizinho, sem que ele tenha tido trabalho nenhum para plantar aquela árvore, cuidar daquela árvore, cortar os galhos, e vai comer da fruta de graça. Então o que é fruto? Fruto é o que sai de nós. Agora, quem é o agricultor? Quem é? Sou eu o agricultor de mim mesmo? Quem é o agricultor, irmãos? Acertou quem falou Jesus, acertou quem falou Deus, acertou quem falou o Senhor. O agricultor é Deus, é o Senhor, é Jesus. Então o fruto não é para mim e nem para você. Ainda que beneficie você e vai beneficiar, o fruto é para Deus, é para a glória de Deus. Então o que é que glorifica a Deus? É tudo de bom que eu faço, que resulte em louvores a Deus. Exemplo aqui, veja comigo, Mateus capítulo 5, versículo 16. Aonde o Senhor diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vejam os homens as vossas boas obras, e eles assim glorifiquem ao Pai que está nos céus. Talvez alguém diga: mas pastor, Jesus não ensinou que nós temos que fazer as nossas boas obras em segredo, escondido. Se nós fizermos isso para aparecer. Ou seja, se o meu coração não está preparado para eu fazer alguma boa obra, sem que eu me sinta orgulhoso, soberbo, ou que eu queira glória para mim mesmo, então eu não devo fazer. Eu devo primeiro trabalhar isso no meu coração. Vocês estão compreendendo? A questão aqui é a motivação. Por qual motivação você faz o bem? É para a sua glória? Então está errado. Está errado. Nesse caso, se é para a sua glória, só faça escondido, para que você trabalhe isso na sua vida. E se segura, não conta para ninguém não, senão você vai perder a tua bênção. Você precisa treinar isso, ou seja, eu vou fazer o bem e não vou contar para ninguém. Vai ficar entre eu e Deus e a pessoa que eu ajudei. Mas se possível, que a pessoa nem saiba que foi você que ajudou. Então, eu praticando isso em segredo, eu vou conseguir me fortalecer em humildade. Até que vai chegar o dia em que eu vou poder fazer isso sem problema, na frente de todo mundo, porque eu sei que isso não vai me fazer soberbo. Eu vou continuar sendo uma pessoa consagrada ao Senhor, porque imediatamente eu vou transferir todo o elogio que fizerem para mim, imediatamente eu vou transferir para Deus, imediatamente. Então, exemplo, essa obra maravilhosa que o Projeto Amor fez, de colocar no ônibus esses dois moradores de rua, esse casal de moradores de rua, que chegaram hoje lá em Campos, eu tenho certeza que esse casal, contando isso, eles estão contando isso dando glórias a Deus. E as pessoas que ouvirem vão ficar espantadas. Mas eu pensei que só houvesse pastor ladrão. Mas eu pensei que as igrejas todas, elas só ficassem pensando em ganhar dinheiro. Eu jamais imaginei que uma igreja fosse pagar passagens num ônibus até caro para trazer alguém de um lugar para o outro. E mais até, que algum irmão fosse colocar a mão no bolso e dar um dinheiro para que lá, chegando lá, eles ainda tivessem recursos para poder começar a vida de novo. Então, irmãos, tudo isso glorifica a Deus. Quando nós fazemos algo pelo próximo de bom, quem é que é glorificado? É Jesus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: você é diferente.
Você fez algo que eu jamais imaginei que alguém faria. Você perdoou, você pediu perdão, você se compadeceu, você ajudou, você levantou quem estava caído, você não acusou, você não julgou, você não condenou. Você é diferente. Por que você é diferente? E aí é o momento de você dizer: porque Jesus me transformou. Porque Jesus habita em mim. E maior é o que vive em mim do que tudo que há nesse mundo. É a palavra de Deus em mim que faz isso. Me encheu desse amor. Então, o que é que glorifica a Deus? O que é que faz com que Deus seja glorificado? É o fruto que nós damos, são as boas obras. E quando nós não fazemos boas obras, quando nós desperdiçamos a oportunidade de ajudar o próximo, quando desperdiçamos essa oportunidade, nós nos tornamos infrutíferos. Vejam comigo Tito, a epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Esse é um conselho que Paulo está dando para Tito, que era um pastor. Quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se. O que é que faz a diferença? O que é que nos torna diferentes nesse mundo? É a luz que brilha através da nossa vida. E o que é essa luz? É o amor de Deus. Essa é a luz divina, o próprio amor de Deus. Portanto, diz a palavra, que aprendam a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Quem não ajuda ninguém, quem não faz bem ao próximo, não está glorificando a Deus. Por mais que ele dê glória a Deus, por mais que ele cante na igreja, por mais que ele seja conhecido como o irmãozinho do glória, se ele não faz bem ao próximo, não glorifica a Deus, é infrutífero. Porque nisto é glorificado o Pai, em que todos nós estejamos dando muito fruto, e somente assim é que seremos discípulos de Cristo, para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Aleluia! Glória a Jesus! Não basta acolher a palavra no coração. Lembram que eu disse que Tiago 1:21 declara que nós temos que acolher a palavra com mansidão no coração para que sejamos salvos? O versículo seguinte, Tiago 1:22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E quantos crentes enganados, pensando que glorifica a Deus só por vir à igreja, só por cantar louvores, só por dançar uma coreografia, só por ficar a semana inteira na igreja fazendo ensaios disso, ensaios daquilo, e na realidade, nada disso glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é quando você ama o teu próximo. É claro que, se você faz essas coisas, todas que eu falei aqui, cantar louvores, e seja mais o que for, se você faz isso por amor ao próximo, aí sim você glorifica a Deus. Mas se é para aparecer, aí não, amados. Então não desperdice a oportunidade de fazer o bem ao seu próximo. E finalmente, existe uma grande incompreensão sobre o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? E eu diria que essa é a maior de todas as incompreensões.
Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode haver tanta confusão? Se quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, se torna tão clara a mensagem de Jesus. O que é o evangelho? A palavra evangelho significa boa nova. Então já começa por aí. Se alguém anuncia Jesus sem alegria, sem paixão, já começa errado, porque o evangelho é boa nova. Amém? O evangelho é uma boa notícia, não é uma má notícia. Então, em primeiro lugar, o evangelho é uma boa nova. E o evangelho é a base de tudo que Jesus ensinou, é a base da mensagem de Cristo, e se resume em duas frases que nós encontramos nos 4 evangelhos. E essas duas frases, elas têm o mesmo significado, que são: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Essa é a primeira frase. E a segunda frase, semelhante a essa, é: arrependam-se e creiam no evangelho. Dessas duas frases, nós vamos chegar aqui ao entendimento do que é o evangelho. A palavra grega, traduzida como arrependimento, ela, por não ser bem compreendida no português, talvez a palavra arrependimento não traduza exatamente o que ela significa, seja parte do problema. Porque a palavra grega para arrependimento é o termo grego metanoia. E essa palavra metanoia em grego significa mudança de mentalidade. Então, quando o Senhor diz assim, arrependam-se, Ele está dizendo o seguinte: parem para ponderar, para refletir e mudem de mentalidade. Transformem a mente de vocês. Pensem de outro jeito. Pensem de outra maneira. Esse é o significado da palavra arrependimento. Quando aceitamos o que Jesus ensinou, nós experimentamos, em primeiro lugar, exatamente isso, uma mudança de mentalidade. Porque praticamente tudo que Jesus ensinou vai na contramão do mundo. Então Jesus ensinava, por exemplo, se alguém te bater na face direita, ofereça também a outra. E depois de trazer um ensinamento desse, ele dizia o seguinte: mudem de mentalidade, pois o reino de Deus está próximo. Aceitem essa ideia, pratiquem o que eu estou ensinando. Isso é o verdadeiro arrependimento. Estão compreendendo, irmãos? Então o Senhor Jesus ensina assim: abençoai os que te maldizem. É isso que o mundo ensina? Não. O mundo nos ensina o seguinte: se alguém falou mal de você, fale mais mal ainda dessa pessoa. Não é o que o mundo nos ensina? Não é isso? Então, que nós entendamos isso. Que quando nós estamos nos arrependendo, nós estamos mudando de mentalidade. E se não estamos mudando de mentalidade, não estamos nos arrependendo. Essa é a questão. O próprio Paulo disse isso, que nós temos que transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Se converter a Cristo é mudar de mentalidade. Agora, tem mais. Essa mudança de mentalidade resulta na prática do que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou se resume nisso, no amor ao próximo. Até mesmo se eu quero amar a Deus, eu só posso amar a Deus amando o próximo. Porque se eu não aprendo a amar ao meu próximo, a quem eu vejo, como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, irmãos? Então, o que é o Evangelho? É uma mudança de mentalidade que resulta numa novidade de vida, uma vida cheia de amor ao meu semelhante. Esse é o Evangelho. Mas tem mais. Quem é guiado pelo amor de Deus, quem é guiado por esse amor, é governado pelo próprio Deus.
Por quê? Porque Deus é amor, irmãos. Então, se você enche o seu coração de amor, de compaixão, de misericórdia, e por isso Jesus dizia: misericórdia quero e não sacrifícios. Então, se nós compreendemos que o Evangelho é um convite a nós sermos governados por Deus, e ser governado por Deus é estar cheio de amor, isso é entrar no reino de Deus. Então vamos entender, o que é o Evangelho? O Evangelho é um convite a uma mudança de mentalidade, porque o reino de Deus está ao alcance de todos que se arrependem e se rendem ao amor de Deus. Isso é o Evangelho. Ou seja, você pode ter uma vida com Deus. Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ainda que no passado Deus tenha habitado no templo que Salomão erigiu para Deus, hoje Deus habita em nós. Deus, você não precisa se preocupar se Deus vai estar aqui quando nós chegarmos aqui, ou se Deus virá aqui quando nós louvarmos a Ele. Porque se você se arrepende dos teus pecados, se você muda de mentalidade, recebendo o que Jesus ensinou no seu coração, o Espírito Santo de Deus está em você. Somente o Espírito Santo de Deus é que traz alguém para perto do que Jesus ensinou. Somente o Espírito Santo de Deus é que convence alguém do seu pecado, é que convence alguém do seu caminho do erro que leva à condenação, é que convence alguém de que Jesus na cruz do Calvário pagou o preço da nossa salvação, provando o amor de Deus por nós. Somente o Espírito Santo de Deus. Então, se você tem a palavra de Deus no teu coração, você tem o Espírito Santo de Deus. Essa é a boa nova. A boa nova é que você não precisa viver sozinho, triste, se sentindo rejeitado. A boa nova é que ainda que você seja pecador, Deus ama você. E Ele oferece uma transformação para a sua vida. Se você receber os ensinamentos dEle, algo poderoso vai acontecer em você. Ainda que você não perceba, se você acolher a palavra de Cristo no seu coração, amar o que Jesus ensinou, essa palavra é transformadora na sua vida, é poderosa para penetrar nas áreas mais escuras do teu ser e trazer luz, e trazer uma renovação, e trazer uma transformação completa em todo o teu ser, de maneira que as pessoas, elas vão ficar espantadas, admiradas. Como é que você foi tão transformado assim? Porque esse é o poder da palavra de Deus. Ele faz de cada um de nós uma nova criatura e nos torna filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Deus é amor. E aquele que recebe a palavra de Deus, aquele que recebe o que Cristo ensinou, preste atenção, o que Cristo ensinou, e o que Ele nos ensinou sobretudo é o amor, esse permanece em Deus e Deus nele. Você não crê no que eu estou dizendo? Então veja comigo a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Como eu acabei de dizer, Deus ama você. Vou repetir, 1 João 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele.
Que coisa maravilhosa, irmãos! Eu posso ter comunhão plena com Deus. Se eu pratico o amor que Jesus me ensinou, a promessa dele é que o próprio Deus habita em mim. Porque permanecer na palavra de Deus é permanecer em Deus. Isso é maravilhoso. E quantas pessoas não entendem isso? Quantas pessoas pensam que só tem um encontro com Deus quando vem no culto? Eu sei que esse tipo de ensinamento errado convém a muitos pastores que querem que a igreja sempre esteja cheia de pessoas pensando que quando elas vão embora, Deus não está com elas. Mas eu quero dizer para você que ama a palavra de Deus, que Deus está com você todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Ele não está do seu lado apenas, Ele está em você. Se a palavra de Deus está em você, Deus está em você, porque Deus é a sua palavra. A palavra é o verbo, a palavra é Cristo, a palavra é o Deus unigênito que se fez carne. E para que se prove que essa palavra é amor, quando esta palavra se fez carne, ela deu a maior prova de amor que poderia ser dada. Jesus ofereceu a si mesmo naquela cruz, em nosso lugar, para que todos aqueles que nele creiam, e crer é seguir os ensinamentos, não pereçam, mas tenham vida eterna. Ele nos ama e provou que nos ama. Será que nós temos recebido esse amor? Será que nós estamos compreendendo Jesus? Ou será que ainda não o compreendemos? Será que nós ainda não compreendemos? Às vezes, irmãos, eu sinto a tristeza do Espírito Santo com a igreja do século 21. Uma igreja que não tem compreendido o que é aceitar Jesus, que tem banalizado aceitar Jesus com meramente levantar uma mão e repetir uma frase. Eu sinto a tristeza do Espírito Santo de Deus com uma igreja que não glorifica a Deus, porque já não faz mais obras sociais, já não ajuda as pessoas carentes, já não visita os orfanatos, os asilos, os presídios. Eu sei que há pessoas que fazem isso, que visitam hospitais, que se compadecem dos pobres, mas nós todos sabemos que são a grande minoria. A maioria das igrejas só querem saber de se enriquecerem a si mesmas, de embelezar seus templos suntuosos, quando na verdade Deus não precisa de nada disso, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, Deus habita em nós. Deus quer que nós nos preocupemos uns com os outros. E eu sinto a tristeza do Espírito Santo com uma igreja que não compreende o Evangelho, com uma igreja que confunde Evangelho com religião, e não é religião. Jesus não veio ao mundo competir com o judaísmo, ou com o budismo, ou com o islamismo, não é nada disso. Jesus não veio criar religião, Jesus veio ser a religião, veio dar um ponto final nas religiões, porque nós não precisamos de ritualismos, de sacrifícios, para que Deus nos ouça, para que Deus nos ame. Ele não cobra nada de você, nada, nada. Você não está pagando com o teu dízimo os benefícios que Deus faz na sua vida, porque tudo pertence a Deus. O que é que nós podemos devolver a Ele que já não seja dele? A nossa própria vida é dele. Nós ofertamos por amor, não por interesse. E quando as pessoas não compreendem isso, enquanto as pessoas não compreendem que aceitar Jesus é aceitar os seus ensinamentos,
enquanto as pessoas não compreendem que Deus é glorificado quando praticamos o amor que Jesus nos ensinou, enquanto as pessoas não compreendem que o Evangelho não é uma nova religião, mas uma nova vida, segundo o amor de Deus, que é mostrado em Cristo. Enquanto nós não compreendemos essas coisas, nós vamos continuar julgando o nosso próximo, condenando o nosso próximo. E quantos são os religiosos que se dizem cristãos que julgam, que condenam? Enquanto não compreendermos isso, o que é aceitar Jesus, o que é glorificar a Deus, o que é o Evangelho, enquanto não compreendermos isso, vamos continuar discutindo religião. Deus seria muito injusto se uma denominação sobre a terra salvasse os homens. O que salva o homem é o amor de Deus, o amor que uma criança recém-nascida já tem dentro de si, mas que na medida em que cresce, permite que o mundo vá jogando toneladas de ódio, de rancor, de ressentimento, de vaidade, de egoísmo, de orgulho, de soberba, de ganância. E tudo isso faz com que nós precisemos de Jesus. Precisamos nascer de novo. Precisamos ter o amor de Deus, com o qual um dia viemos a esse mundo, porque todos nós viemos de Deus e para Ele voltaremos. A questão é como é que voltaremos para Ele? Puros, como Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou nós vamos permitir que o ódio, o egoísmo, a ganância, o orgulho entre no nosso coração? Então, em nome de Jesus, que nós possamos compreender o que é o Evangelho, o que é que glorifica a Deus, o que é aceitar Jesus.